Hello guys, how are you doing? Galera, hoje eu vim explicar pra vocês diretamente aqui do parque realmente como usar o do e o does pra acabar com todas essas dúvidas e chega de confusão. O negócio aqui vai ser simples, rápido e prático. Bora lá? Primeiro passo de tudo, vocês precisam entender que o do, ele serve pra três coisas no inglês. Ele vai ser usado como verbo fazer no inglês. Então, quando você precisa falar que você faz algo, você vai usar o verbo do. Por exemplo, I do my homework every day. Eu faço a minha lição de casa todos os dias. Eu estou fazendo alguma coisa. I am doing something. Eu estou fazendo alguma coisa. Primeira função do do no inglês é fazer, é o verbo fazer. Segunda função do do no inglês é o auxiliar, um auxiliar de pergunta. Vocês precisam entender isso, guys, que no inglês, diferente do português, não existe só entonação de voz. Como assim? Vamos lá. Quando a gente faz uma pergunta no português, a gente apenas faz a entonação ou acrescenta um ponto de interrogação. Já no inglês, isso não acontece. Por exemplo, no português, quando você fala assim, você está fazendo sua lição de casa? Você consegue saber que é uma pergunta, porque eu tô sinalizando para você com o meu tom de voz. E se tivesse escrito, estaria com um ponto de interrogação. Já quando eu vou afirmar, eu vou falar, você está fazendo sua lição de casa. Então eu estou afirmando, poderia ter até um ponto de exclamação no final, né? No caso no inglês, isso não existe. Você jamais vai entonar a sua voz para perguntar algo. Você sempre vai mudar a estrutura da frase. Se você já assistiu meu vídeo aqui falando sobre o verbo to be, você vai ver que lá a gente muda pro are antes do sujeito. Então fica, are you okay? Então sempre vai ficar are you okay? You are okay. Isso também acontece com outras frases que não tem o verbo to be. Por exemplo, are you doing your homework? Existe o verbo to be. Você está fazendo sua lição de casa? Só que quando eu preciso perguntar algo que acontece rotineiramente, que acontece todos os dias, por exemplo, do you go to the gym every day? Você vai para a academia todos os dias? Se vocês prestarem atenção, esse do you go to the gym every day, esse do no começo ele não tem tradução, simplesmente não tem significado nenhum, porque ele é um auxiliar de pergunta. Então, do you do your homework every day? Prestem atenção nessa frase, porque muita gente acaba cometendo alguns erros em relação a ela. O primeiro do, ele não serve como nada, ele não está sendo traduzido, ele serve como um auxiliar. Do you do? O segundo do serve como fazer, como verbo. Então, nessa frase, do you do your homework every day, a gente tem duas funções do verbo do sendo usado no inglês. Então, o verbo do, ele vai ser usado para três funções. Primeira função, verbo fazer. Segunda função, auxiliar de pergunta. E terceira função, que é auxiliar de negação. Por exemplo, guys, quando a gente vai fazer uma negação no português, a gente também só adiciona o não, né? E dependendo da frase, a gente adiciona o nunca também, né? Mas geralmente é só o não. No inglês, também vai ser assim, só que a gente precisa de um auxiliar. Por exemplo, você não pode só falar assim, I not do my homework every day. Você precisa de um auxiliar na negativa, que é o I don't do my homework every day. Eu não faço a minha lição todos os dias. I don't go to the gym every day. Eu não vou para a academia todos os dias. Se você voltar lá no vídeo que eu deixei aqui no card do Present Simple, vocês vão ver que o Present Simple é usado para três funções no inglês. Ele é usado para descrever uma verdade universal. Ele é usado para descrever um hábito seu. Por exemplo, I go to the gym every day. Eu vou para a academia todos os dias. I don't go to the gym every day. Eu não vou para a academia todos os dias. Você está descrevendo algo rotineiro, um hábito seu. Não é um hábito seu ir para a academia todos os dias. Então, I don't go to the gym every day precisa do auxiliar do. Então, o don't nada mais é do que a junção de do mais o not. Agora, quando eu preciso falar ela não vai para a academia todos os dias, é exatamente aí que entra o does. O does tem a mesma função que o do, só que ele não tem a função do verbo fazer. Ele tem apenas duas funções, que é a função do auxiliar de pergunta e a função do auxiliar de negação. E ele é usado com o he, o she e o it. Se você voltar lá no meu vídeo do Simple Present, você vai ver que o Simple Present é falar do presente. É falar do presente simples, falar de um hábito, de uma rotina, da sua vida em si. Então, quando você precisa falar das coisas da sua vida, de algo que você faz sempre,
ou deixa de fazer, você vai usar o simple present, você vai usar o presente simples. Para você usar o presente simples, você vai perceber que o he, o she e o it são um triozinho especial do inglês. Então toda vez que a gente vai falar deles no presente, a gente precisa conjugar os verbos, assim como a gente também conjuga os verbos no português. Por exemplo, vocês sabem que quando a gente vai falar do eu faço, é diferente de eles fazem. Então a gente conjuga o verbo, assim a gente também conjuga o do para o he, o she e o it. Então, quando eu vou falar de ela não vai para a academia todos os dias, she doesn't go to the gym every day. Por exemplo, ele não faz a lição todos os dias, he doesn't do his homework every day. Deu para entender, guys? Então, a gente sempre precisa conjugar o verbo com a maneira certa, com o he, com o she e com o it, ou com os outros que vai ser o do. Os únicos que vão usar o does é o he, o she e o it. Beleza, guys? Deu pra entender, galera? Então, a principal coisa que vocês precisam entender aqui, o resumão de tudo. O do é usado para 3 funções principais no inglês. Ele é usado como verbo fazer, ele é usado como auxiliar de pergunta e auxiliar de negação. O does nada mais é do que o do para o he, o she e o it. E o does vai ser usado como auxiliar de pergunta e auxiliar de negativa. Então, vocês precisam entender, muitas vezes as pessoas ficam confusa com esse auxiliar de pergunta, não é mesmo? Mas vocês precisam entender que auxiliar de pergunta nada mais é do que fazer com que, mesmo que não tenha o ponto de interrogação, você vai saber que é uma pergunta. Por exemplo, se alguém chegar pra você e falar assim, do you go to the gym every day? Você sabe que é uma pergunta porque vem o do no começo. Então, do you go to the gym every day? Yes, I do. Outra coisa, vocês podem responder apenas com o do. Yes, I do. Então, sim, eu vou. É como se a gente falasse assim. Ou muita gente responde, né? Yes, I go. Eu vou. Então, o principal ponto que vocês precisam entender é essas 3 funções do do e saber que o does nada mais é do que o do com auxiliar de pergunta e auxiliar de negação usado para he, she e it. Beleza, guys? Galera, espero que vocês tenham entendido esse assunto, espero que vocês tenham gostado e entendido para que serve o do e o does. Ele é super simples de ser usado, vocês só precisam entender essas 3 funções aí de do e saber que o does só tem apenas 2 funções no inglês. Lembrando que, cuidado com essa frase, do you do your homework? Lembra que o primeiro do não tem significado. O segundo do é o verbo fazer. Então, você faz a sua lição todos os dias. E quando você vai transformar para negativa, I don't do my homework every day. Guys, espero que vocês tenham entendido. Thank you so much. Não esqueçam de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo se vocês gostaram. Me sigam lá no @BruniSEnglish. Se você tiver qualquer dúvida, é só você me mandar lá também, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. E se você tem interesse em ter aulas particulares e realmente desenvolver seu inglês, ficar fluente, falar muito bem, se comunicar da melhor forma possível, me manda uma mensagem lá e vamos marcar sua primeira aula gratuita, tá bom? Thank you so much, guys, and see ya!